Olá, me chamo Josi, sou bióloga com especialização em microbiologia e hoje eu trouxe para vocês a minha primeira aula de introdução à biologia, pois eu havia feito uma apresentação no YouTube e falando que eu semanalmente estaria disponibilizando tanto no YouTube quanto no Instagram aulas com conteúdos de biologia que sirvam para reforço escolar, preparatório para concurso, preparatório para Enem. E estou eu aqui disponibilizando essa primeira aula. É uma introdução, é uma forma da gente poder estar caminhando para diversas aulas e áreas dentro da biologia, mas é necessário que vocês sinalizem através dos comentários qual material da biologia que vocês estão precisando aprender, estudar, né? E também já vou estar sinalizando algumas coisas que dessas aulas que eu vou estar disponibilizando nas próximas semanas. Tudo bem? Então vamos lá ao mundo da biologia, dentro desse planeta cheio de biodiversidade, seres dentro dele dependendo um dos outros, dependendo do ambiente, o ambiente dependendo também desses seres. É uma troca harmoniosa, é uma interação que isso acontece a todo momento, um dependendo do outro. Ô, gente, mas como assim um dependendo do outro? As árvores, o ambiente depende desses bichos? Claro que depende. Para ocorrer o fruto, depende da polinização. Essa polinização, a maioria das vezes, é feita através dos bichos, né? Que os bichos vão na flor se alimentar do néctar, mas já levam em suas superfícies, né, no seu corpo, pólen de outras plantas. Então, né, naturalmente ocorre essa polinização. Raízes dessas plantas que retêm a água da chuva no solo, formando nossos lençóis freáticos. Nós, dependente dessa flora, dessa fauna, para se alimentar, para sobreviver, para reproduzir, estão entendendo como existe uma interação o tempo todo do ambiente com os seres vivos, dos seres vivos com o ambiente, de uma forma muito natural? Então, estudando a biologia, a gente vai entender um pouco melhor como é que isso acontece, tá? Então, vamos lá. Biologia significa a ciência que estuda os seres vivos e a interação desses seres vivos, a relação desses seres vivos com o ambiente. E ela se preocupa que a gente venha entender, que a gente venha compreender como é que isso tudo funciona, como é que essa interação entre os seres e o ambiente acontece, como é que a evolução vai ocorrendo, lembrando que essa evolução ela acontece nas plantas com maior frequência do que com os outros, com os bichos, com os seres humanos. Não que não ocorra, é claro que a gente evolui, né? Mas não com tanta velocidade quanto as plantas. As plantas acontecem com a maior velocidade. Tudo bem? Estudando a biologia, a gente entende como é que isso vai acontecendo. A gente compreende melhor. Nós, quando a gente começa a se observar, a gente vê coisas diferentes acontecendo no nosso corpo, a gente começa a deduzir, através do conhecimento da biologia, o que pode estar acontecendo, né? Uma visão sobre uma inflamação, que antes a gente ficava muito preocupado. Ué, uma inflamação, o que é isso? Né? Calma, é natural que isso acontece no nosso corpo. Muitas das vezes é necessário para que aconteça isso, né? E nossas células de defesa venham e tentem combater esse agente invasor que está ali, mesmo que seja uma pequena coisa, mas eles são acionados através de mecanismos que a gente vai aprendendo ao longo, né, desse estudo da biologia, como isso acontece, é necessário, ainda bem que isso acontece, né? Então, a biologia ela está aí para que a gente venha entender cada coisa que está acontecendo, tanto conosco quanto no ambiente que a gente vive também. Eu vou dar um exemplo muito simples da minha vida mesmo. Eu, quando não fazia meu curso de ciências biológicas, antes de eu iniciar minha graduação, eu sempre gostei de apreciar as plantas, flores, os bichos, o ambiente de uma forma geral. Isso me trazia muita calma, tranquilidade. Então, eu gostava de apreciar esse belo da natureza. Mas eu
apreciava somente o que eu estava vendo à minha frente. Uma folha, o formato da folha, o formato das flores. Nossa, quanta beleza! Quando eu comecei a estudar a biologia, eu comecei a entender um pouco melhor por que o formato daquela flor, por que a adaptação foram ocorrendo ao longo do tempo e as plantas foram se modificando. Porque como acontece o transporte do nutriente do solo até a última folhinha daquela planta, como que ocorre esse transporte, esses vasos condutores, né? Então, assim, é uma forma de você entender como isso vai acontecendo e é muito bom você saber como é que tudo flui, né? Não que a gente saiba tudo, não. A gente está aprendendo todos os dias, evoluindo todos os dias, né? Estou aprendendo com vocês também através dos comentários, né? E espero que vocês estejam gostando, isso é ótimo. Vão dando aquele joinha aí, compartilhando o material. Outra questão também é a visão que a gente passa a ter das coisas, né? Então a biologia está aí para poder estar explicando isso para a gente, como isso tudo acontece. Aí a gente vai falando sobre a biologia, sobre os seres vivos, né? Sobre esse ambiente, mas é necessário a gente entender qual é o requisito para o ser considerado como um ser vivo. Existem requisitos, sim. E um deles fundamentais é a composição química desses seres vivos, que se não tiver esses componentes em sua composição, ele não pode ser considerado como um ser vivo. Tá? Aí eu separei para vocês aqui também uma dica, porque essa questão ela cai muito em concurso, cai muito em vestibular, em Enem, a composição do ser vivo. E para vocês gravarem de uma forma mais tranquila, já que a gente precisa guardar tantas informações, né? E às vezes fica complicado a gente guardar uma coisa que é até simples, essa composição química do ser vivo. O ser vivo, ele necessariamente precisa ser composto por nitrogênio, carbono, oxigênio, enxofre, fósforo e hidrogênio. Tá legal? Aí como é que eu vou gravar esses componentes químicos? Gravem somente a palavra CHOMPS. Para ele ser considerado um ser vivo, ele precisa ser ou ter a palavra CHOMPS. Vamos lá. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre, tá? CHOMPS. Gravando isso, vocês vão saber se tem ou não essa composição química. Se tiver, beleza, é um ser vivo. Se não tiver, não pode ser considerado um ser vivo. Necessariamente ele precisa ser composto quimicamente por esses elementos. Tudo bem? O ser vivo também, ele possui dois tipos de reprodução. Somente esses dois tipos de reprodução. A forma sexuada, que é o nosso caso, que é um caso que ele garante uma troca de material genético, tá? Uma mistura, troca de material genético. E isso resulta numa maior variabilidade. Tudo bem? Nas plantas, quando isso acontece, ocorrem plantas diferentes, com características diferentes. Isso é ótimo. Garantir a variabilidade genética é muito, muito bom. É positivo na natureza. E para a gente também, né, que é o nosso caso, que é a troca de material genético. Material genético, a gente não é um elemento assim, um ser clone, idêntico ao outro. Temos características diferentes. Então, essa troca garante essa variedade de características, ou seja, maior variabilidade genética. Beleza? Na reprodução assexuada, que é o caso que eu dei aqui como exemplo, as bactérias, não existe essa troca de material genético. Elas crescem, se separam, são idênticas. Variabilidade genética não existe na reprodução das bactérias. Elas crescem, se dividem, né, ou se separam e são idênticas. Variabilidade genética não existe. Então, reprodução dos seres vivos sexuada, que é o nosso caso, assexuada, que é o caso das bactérias. Estão entendendo? Se vocês estiverem entendendo, sinalizem também nos comentários. Se não estiverem entendendo, precisarem de um reforço sobre esse conteúdo podem estar sinalizando aí. Valeu? Esses seres vivos, né, depois que são considerados, que eles são
depois da reprodução, né, sexuada ou sexuada, a gente precisa entender que todos esses seres vivos, sejam os animais ou os vegetais, eles são formados por célula. Célula é a menor unidade estrutural e funcional dos organismos. Por que estrutural? Porque as células, elas constituem os tecidos, os órgãos, os sistemas, tá? A união dessas células. E funcional, porque cada célula dentro desses sistemas, dentro desses tecidos e organismos, elas têm função distintas. Tudo bem? Por isso que elas são estrutural, porque formam os tecidos formam os órgãos os sistemas, e são funcional porque elas têm suas funções. Tá? Mais à frente eu vou estar colocando alguns exemplos das funções das células, mas falar sobre célula é um assunto muito amplo. É necessário de 1 a 2 aulas para a gente estar podendo falar de algumas células básicas, de funções de células básicas. Tá? Tem células que servem, que atuam, a função dela é defesa, são os soldados do nosso corpo, da nossa imunidade. Quando ocorre alguma coisa diferente, elas são acionadas, imediatamente elas são lançadas naquela região, produzem citocinas, produzem um monte de coisas que é um assunto muito bom de ser abordado, necessário para que vocês entendam como funciona a nossa imunidade, a defesa do nosso corpo, seres que têm uma imunidade baixa, o que pode acontecer, porque o número dessas células são insuficientes no organismo. Então, célula é um assunto muito bom para ser abordado, mas é muito grande, extenso, complexo, é necessário aulas separadas para poder estar esclarecendo isso para vocês. Podem sinalizar também se vocês estão precisando aprender um pouco mais sobre células, tá? E uma outra questão, essas células, elas se dividem em 2 classes. Células procarióticas ou células procariontes e células eucarióticas ou eucariontes. Pró vem do grego, que significa primeiro, e eu significa verdadeiro ou núcleo, e por aí afora. A diferença entre células procarióticas e células eucarióticas. Essas células procarióticas, que são exemplo, tem um exemplo aqui, que são encontrados nas bactérias, cianobactérias ou cianofílis, aquelas algas azuis, conhecidas como algas azuis. Essas células, elas não têm um envoltório chamado carioteca. Carioteca é um envoltório nuclear que protege o material genético dentro da célula. Esse material, ele fica solto dentro da célula, ele fica de forma meio desorganizada, sem proteção, tá? São encontrados em bactérias. Células procariontes são encontradas em bactérias. Diferente das células eucarióticas, que são células que possuem esse envoltório, essa carioteca. Ela protege o DNA do citoesqueleto, do movimento do citoesqueleto. Eu coloquei aqui a foto de dois tipos de bactérias eucarióticas, que são um exemplo das células encontradas em bactérias, que o material genético dela está solto dentro dessa célula, né? E ela é de uma forma bem simples em sua composição, diferente da célula eucariótica, que é encontrada em nós, seres humanos, em plantas, em fungos. Essas células, ela possui uma membrana nuclear que fica ali, ó, protegendo o material genético, e além dessa carioteca, ela possui outros compartimentos, organelas, dá o nome também de organelas. Essas organelas, elas têm funções distintas dentro das células. Elas têm metabolismos, elas têm funções específicas. Então, é uma célula muito mais complexa, essa célula eucariótica. Células que formam a gente, nós seres humanos, tudo bem? E uma outra questão, essas organelas, elas têm informações, funções muito assim, amplas. É necessário também uma aula falando somente sobre essas organelas. Podem sinalizarem, querem saber um pouco mais sobre organelas? Vou estar disponibilizando também uma aula somente sobre organelas, suas funções dentro da célula, tudo bem? Então vamos lá. Estão entendendo? Podem sinalizar aí nos comentários. Esses organismos, seres vivos, de uma forma geral, eles são classificados de acordo também com o número de células. Existem seres, né, organismos
unicelulares, que são células, que são seres, desculpa, seres formados por uma única célula, única célula, que são o caso das bactérias, né? Os protozoários, como a ameba e o paramécio. Esses seres são seres unicelulares. Já tem também os seres multicelulares, ou em algumas referências bibliográficas eu encontrei como seres pluricelulares, mas atualmente tem se usado mais o termo multicelular, que são seres formados por várias células. Lembra que eu falei que nós, seres humanos, temos várias células, várias células? As plantas e os fungos também, tá? São formados por várias células. Seres multicelulares ou pluricelulares. Tudo bem? Como o corpo é formado por milhares de células, como eu falei com vocês, ele é um ser multicelular ou pluricelulares, que formam os tecidos, formam os órgãos e os sistemas. Cada célula dessa, pessoal, elas desenvolvem um papel, uma função dentro do nosso corpo. A gente pode dar o exemplo da célula muscular, por exemplo, que ela é capaz de se contrair. As hemácias são células vermelhas, eritrócitos. Quando a gente faz um hemograma, que aparece assim, série vermelha, hemácias. Então, essas células, a função dessas células no nosso corpo é de transportar oxigênio. Tudo bem? A deficiência dessa célula, ela pode causar no ser humano algumas doenças, que mais à frente a gente pode estar falando sobre as hemácias, sobre os tipos de anemia. Tudo bem? Então, posso estar colocando também esse conteúdo para vocês. Se forem do interesse, podem sinalizar. As células nervosas, os neurônios, né? Eles têm a função de transmitir estímulos para o nosso corpo. Estão entendendo qual é a importância da célula? E cada uma tem a sua função? E que a carência delas vai causar algum dano aos seres vivos? Então, é muito importante. E lembrando também que essas células, elas são formadas por carboidrato, proteínas e lipídios. Lembrando que cada componente desse citado, eles têm a sua função dentro da célula. Ficou bem claro, pessoal? Essa primeira aula de introdução, estão entendendo? Pode sinalizar. Cada conteúdo falado aqui, posso estar disponibilizando outras aulas. Sinalizem aí, dê o joinha, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal para poder estar dando aquela força, tá? Para a gente alcançar um número maior de pessoas que nesse momento que estão estudando em suas casas, estão precisando de conteúdos atualizados. Vou estar sempre atualizando. Estou lendo alguns artigos científicos também sobre esse vírus, né, que está assolando o mundo. E também, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a atualização, né, as medidas que estão sendo feitas, a eficácia sobre a vacina, podem estar sinalizando que eu vou estar colocando algum material aqui para vocês também, tá? E vamos nos preparar para esses concursos que estão vindo por aí, vamos nos capacitar, estamos em nossas casas, o momento de estudar, o momento de se atualizar, então vamos correr atrás disso aí, não vamos deixar nosso sonho adormecendo, não. Vamos, que quando chegar o momento dessas provas, a gente vai estar preparado e eu estou aqui para ajudar, estou aqui para dar essa força. Então, um grande abraço. No slide seguinte, eu deixei algumas referências, né, que eu fiz a pesquisa para montar esses slides, mas também pesquisei em outras fontes, em material meu da graduação e pós-graduação. Tenho também esse material disponível, vou estar sinalizando aí para vocês. Deixo o meu forte abraço, peço que vocês compartilhem esse material e na próxima semana eu vou estar colocando um novo conteúdo nesse canal e um grande abraço, um abraço bem forte para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!